Bom dia, paz do Senhor. Amém. Ih, foi fraco. Bom dia, paz do Senhor. Amém. Um dia eu vou ter um pulmão desse. Aleluia. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. É um motivo de alegria estarmos aqui nesta manhã. Hoje um dia especial, né? O dia que é celebrado a vida desses homens e mulheres, né? Que nos direcionam, aqueles que naquele grande dia, né? Vai nos apresentar diante do Senhor. Então, é uma honra para nós. Abre aí a sua Bíblia, Jeremias, capítulo 3, o 14 e o 15. A minha Almeida Corrigida Fiel. Estamos juntos e misturados. Diz assim, ó. Eu vou ler aqui, ó. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, pois eu vos desposei e vos tomarei a um de uma cidade e a dois de uma família, e vos levarei a Sião, o 15, e dar-vos-eis pastores, segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com conhecimento e com inteligência. Irmãos, no meio de um caos que está vivendo o povo, o Senhor traz uma palavra de esperança através da vida de Jeremias. E ele está dizendo exatamente isso, que, num tempo determinado, ele novamente ajuntaria o povo, traria o povo novamente para ele e daria um presente. Irmãos, você que tem um pastor, que tem uma pastora, você é um privilegiado. Porque isso aqui é um presente de Deus para a vida da igreja. É uma promessa de Deus. Ele está dizendo o seguinte, olha, eu vou juntar todos eles novamente e vou colocar um líder, alguém segundo o meu coração para guiar e, aleluia, proteger este povo. E eu entendo, irmãos, que Deus poderia colocar qualquer pessoa. Ele poderia colocar um anjo, né? Que o anjo ele segue e arrisca as ordens de Deus. Ele poderia criar um ser sobrenatural, né? Mas não, ele vai pegar alguém do povo segundo o seu coração. Porque nós entendemos o seguinte, para entender alguém, você precisa ser igual a ele. Para entender uma outra pessoa, você precisa ser uma pessoa como ela. Então, Deus vai pegar homens e mulheres, segundo o coração dele, e colocar na frente para guiar um povo. E aí, a minha pergunta é o seguinte, o presente nós já temos, mas como nós temos honrado esse presente que Deus tem nos dado? Porque nós, como ovelhas, e isso aqui eu vou falar com muita propriedade porque eu sou ovelha, nós, como ovelha, nós estamos sempre buscando do pastor. Estamos sempre, né, recorrendo ao pastor. Mas quantas vezes na semana, no dia, eu oro pela vida do meu pastor? O quanto eu tenho honrado esse presente que Deus tem nos dado, irmãos, desde lá da época dos antigos. Porque isso não é de agora. E eu estava vendo uma pesquisa. Fizeram uma pesquisa a respeito sobre os pastores, e a pesquisa era o seguinte, sobre quanto tempo as pessoas entendiam que o pastor deveria dedicar por dia a visitas, aconselhamentos, estudo, oração, planejamento, administração, reunião, descanso, família, pregação e etc., né? Tudo o que nós entendemos que compete a um pastor. E sabe o que essa pesquisa disse? 40 horas por dia. Sabe por quê? Nós queremos um super-humano. E não existe. Com certeza, ele vai deixar uma falha em algum lugar, porque ele é ser humano como qualquer ovelha. Irmãos, entenda uma coisa, o pastor, antes de ser pastor, ele é ovelha. E, às vezes, nós colocamos os pastores num grau assim tão alto
E cobramos demais deles e esquecemos que eles são ovelhas, são seres humanos. E olha isso, 40 horas por dia. Todos os cálculos, se ele tivesse que fazer tudo que a congregação quer que ele faça. Irmãos, a gente só tem 24 horas o dia. E aí eles fizeram uma coisa muito legal. Escuta isso aqui. Diante dessa pesquisa, eles fizeram um texto. Ó, você não me deixa na mão, não, em celular. Eles fizeram um texto mediante a essas 40 horas. E preste atenção o que ele diz. Ó. Após centenas de anos de procura, achou-se o pastor perfeito. É um líder que consegue agradar a todos. Ele consegue pregar 1 hora dentro de 30 minutos, agradando quem gosta de uma pregação rápida e quem gosta de um ensino profundo. É divertido e muito sério. Ele condena o pecado, mas sem apontar o dedo para confrontar ninguém. Trabalha diariamente das 8 às 22 horas e faz de tudo, da faxina da igreja à preparação dos sermões. Mantém a igreja na excelência, mas sem exigir compromisso das pessoas. Não trabalha fora e não incomoda a igreja com suas necessidades financeiras, mas está sempre bem vestido e de carro novo. Está disponível para suas ovelhas 24 horas. E é um marido sempre presente. Sua igreja está sempre pronta a dar, ajudar os pobres e fazer missões, mas nunca incomoda o povo pedindo ofertas. Tem a energia de um jovem de 30 anos e a experiência de um senhor de 50 anos, mas ama trabalhar com os jovens e dedica-se integralmente a cuidar dos idosos. Sorri o tempo inteiro, apesar de se manter sempre sério, porque é seriamente dedicado a manter o seu senso de humor. Visita diariamente das pessoas e passa o resto do tempo livre evangelizando. Mas sempre que precisamos dele, podemos encontrá-lo em seu gabinete. Seus olhos são azuis ou castanhos, conforme a necessidade. Está sempre em forma e come tudo que as pessoas o oferecem. Ele é um homem que vive reservado para a oração, mas sempre está lendo um livro. E é carismático, faz amizades novas todo dia. Confia rapidamente nas pessoas e entende que elas precisam de um tempo para confiar nele. Preparou-se tanto para assumir esse nível de pastoreio que, quando ficou pronto, não tinha mais idade para pastorear. Ou seja, é uma piada, né? Porque são coisas que não tem como, porque você nunca, jamais vai agradar a todos, e se assim nem Jesus agradou, imagina nós. Mas eu volto mais uma vez a perguntar, diante disso, como nós temos honrado os nossos pastores? Eu vim de um tempo em que se falava entre as ovelhas, já orou pelo seu pastor hoje? Era uma frase que se tinha, já orou pelo seu pastor hoje? E nós fomos ensinados que o pastor, ele é a extensão da igreja, ele é o rosto da igreja, e se o pastor está bem, significa que a igreja está bem. Se o pastor prospera, significa que a bênção que caiu sobre ele vai repousar sobre a igreja e a igreja será próspera. Então, que nós possamos, com essa reflexão, passar a orar mais pelos nossos líderes, pelos nossos pastores. Ore para que a prosperidade abunde na vida deles, porque dessa forma vai sobressair para a igreja. Ora para que a sabedoria recaia sobre a vida deles, para que dessa forma a igreja seja abençoada também. Nós precisamos entender seriamente que quando o pastor está bem, a sua igreja também está bem. E quando ele está mal, a igreja vai capengar, porque ele é o líder. Foi ele que Deus escolheu. Primeiramente, irmãos, a bênção cai sobre ele e depois reparte pela igreja. Então, ore mais pelo seu pastor, cuide do seu pastor, cuide desse presente que Deus te deu. Amém?